Bem-vindo ao episódio 7 de Inglês Básico para Iniciantes. Hoje falaremos algumas formas de negação básica e, como de costume, sempre usando exemplos e com um pequeno texto ao final da aula. Antes de mais nada, precisamos falar sobre o verbo fazer do inglês. Verbo. To do. Já que nesse tema, ele é um dos verbos auxiliares que vão nos ajudar a formar uma frase negativa. Seguido dos verbos. To be. To can. No EP dessa série, vamos focar apenas nesses verbos. Falaremos sobre a negação dos demais verbos auxiliares em temas mais avançados. Agora, veja a conjugação do verbo fazer para avançarmos na aula. I do. You do. He, she, it does. We do. They do. I did. You did. He, she, it did. We did. They did. No inglês, temos duas palavras para dizer não. São elas, no e not. A diferença é que, no, usamos para responder perguntas fechadas. Como em Are you Mr. Ramos? No. Já com o not, nós digamos que usamos para negar frases mais elaboradas, como Are you Mr. Ramos? No, I'm not. observações. Às vezes podemos usar o no com o sentido de sem ou de não existência. A exemplo de No problem. There is no kids here. Porém são outros casos. Continuando, a palavra not, na sua maioria das vezes, vai precisar do auxílio do verbo fazer, já que como dito no episódio 2, se para fazermos uma pergunta, usamos o tal verbo, para negar, usaremos o mesmo. Veja como funciona na prática. Do you like cake? I do not like cake. Does he want to go? He does not want to go. Do I like vegetables? You do not like vegetables. Se você vem consumindo inglês há um tempo, já deve ter percebido que eles adoram contrair frases emendando palavras ou fazendo ligação entre elas, não é mesmo? Aqui não é diferente, olha só como ficam as mesmas frases com essa dinâmica. I don't like cake. He doesn't want to go. You don't like vegetables. Não se preocupe, se ainda não entendeu como funciona, vamos explicar agora. Para fundirmos as duas palavras, basta juntarmos o verbo auxiliar mais o not, como mostrado no esquema com cores em destaque para que possa localizar ambos. Repare que nessa junção, o not também é contraído, de forma que em seu lugar, seja colocado um apóstrofo. Então quando for escrever a forma contraída, lembre-se de no lugar do o, substituí-lo pelo apóstrofo, ou simplesmente esse tracinho. Falando sobre o mesmo verbo, só que agora no passado, did, veja algumas frases exemplares para que logo em seguida expliquemos como funciona, com a mesma dinâmica. Did you see that? I did not see that. Did we score? We did not score. Did they know? They did not know. Repare bem como a mesma regra se enquadra aqui, juntando o verbo auxiliar mais o not, lembrando de substituir o o pelo apóstrofo. Veja como as mesmas frases ficam se fizermos dessa forma na negativa. I didn't see that. We didn't score. They didn't know. No próximo passo da nossa aula, vamos tratar do verbo to be, já trabalhado no episódio 3. Com ele também podemos fazer essa contração com a palavra negativa not. Ele basicamente segue o mesmo padrão do verbo anterior, da seguinte maneira. Verbo to be, com suas devidas conjugações, mais o not com o o substituído pelo apóstrofo. Repare que não foi mencionado a primeira pessoa do singular, o pronome I no caso. Isso porque uma abreviação como da seguinte forma, estaria totalmente errado. Por isso você deve usar a forma padrão mesmo.
Mas se você não estiver contente com isso, por via de curiosidade, veja uma forma que nativos encontraram de tornar isso possível. Apresento a você o ain't. Ele é basicamente o resultado dessa junção impossível, significando respectivamente. Vale aprofundar mais nessa estrutura, por isso se inscreva e comente se quiser um vídeo só sobre ele. Vamos ver alguns exemplos para reforçar. You are far. You aren't far. She is my stepmother. She isn't my stepmother. We are running away. We aren't running away. They are cheating. They aren't cheating. I am crazy. I ain't crazy. Sinta-se à vontade para falar da forma que for melhor para você. Mas como a prática leva à perfeição, pratique essas abreviações. Por último, o verbo poder. Veja a sua conjugação, em seguida a sua contração com o not. I can. You can. He, she, it can. We can. They can. Seguindo o mesmo critério aqui, usamos o verbo auxiliar junto da palavra negativa. A diferença é que, pelo verbo can terminar com N, e o not começar com N também, nós vamos usar apenas um deles sem alterar nenhum sentido. Porém, na forma integral, que supostamente deveríamos usar dessa maneira, na verdade o que devemos fazer é juntar o verbo com o not, sem cancelar nenhum dos Ns. Da seguinte forma: cannot. É menos usado em inglês americano, mas se quiser soar mais britânico, esse é o caminho. Agora vamos ver exemplos com esse verbo na negativa. You can't leave me. We can't talk now. I cannot load the box. Agora dê uma olhada no texto a seguir aplicando o conteúdo passado. O contexto é sobre uma discussão de ciúmes entre amigos. O vocabulário das palavras desconhecidas vai aparecer logo em seguida. Tony, you can only be jealous. I ain't dating Tom, and you aren't even my boyfriend, but my best friend. Yes, I know, but I don't trust him. He isn't very reliable. Be careful about him, I cannot let you suffer again. I appreciate the concern, but I don't need another father. I already have two. Se ainda restou alguma dúvida, deixe nos comentários, ou acesse os episódios 2 e 3 para ter mais embasamento. Deixe seu like se foi útil esta aula. Até os próximos vídeos.